Amado, eu quero ler com você, quero participar com você, Salmo de número 1. É um salmo bastante conhecido. Eu tenho certeza que a grande maioria já tem esse salmo decorado em sua cabeça. Então eu quero ler juntamente com você, participar da absorção dessa palavra juntamente com você. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Baixe a sua cabeça, fale com Deus, agradeça a Deus por podermos ler a sua palavra e ao mesmo tempo peça ao Senhor que se digne em aplicar essa palavra ao seu coração, ao coração das pessoas que fazem parte da sua família. Que você saia nesta noite enriquecido, totalmente enriquecido da palavra do Senhor. Ó Deus, pela tua misericórdia, com o teu Espírito, aplique essa palavra aos nossos corações. Nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que temos de falarmos contigo, pela oportunidade que temos de ler a tua palavra, mas pedimos que o teu Espírito, seja ele o intérprete aos nossos corações, fala aos nossos corações de acordo com a tua grandeza, na nossa necessidade, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero pensar com vocês sobre Ele conhece o teu caminho. Você já viu que quando criança, por vezes nós queremos esconder algumas coisas dos nossos pais, e como que num passo de mágica, os nossos pais conseguem detectar, conseguem descobrir aquilo que por vezes estamos fazendo em oculto. Às vezes fazemos determinadas coisas, hoje depois de adultos, depois de pessoas criadas, determinadas na vida, nós contamos aos nossos pais as coisas que já fizemos quando nós éramos crianças. E é interessante que os nossos pais, como que num passo de mágica, eles conseguem descobrir como nós somos, quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós escondemos deles por muitas vezes. E os nossos pais, quando descobrem o que nós fazemos enquanto criança, quando estamos sob sua autoridade, quando estamos debaixo da orientação dos nossos pais e fazemos alguma coisa digna de uma justificativa, digna de uma repreensão, os nossos pais nos repreendem ou nos repreenderam, os nossos pais por alguns momentos nos disciplinaram para que nós pudéssemos aprender através daquela disciplina que eles queriam o melhor para as nossas vidas e que nós estávamos na condução da sua disciplina, nós estávamos sendo conduzidos a um crescimento exponencial. Estávamos crescendo na direção daquilo que é certo, daquilo que é aceitável, daquilo que nos faria diferenciados em meio à sociedade, aquilo que nos faria homens e mulheres segundo o coração de Deus. Esse salmo ele é bastante conhecido e ele revela o conhecimento que Deus tem do coração daqueles que temem ao Senhor. E o salmo começa propondo, o salmo começa expondo uma bem-aventurança. O salmo começa dizendo que feliz, abençoado é o homem que não anda de acordo com o conselho dos ímpios,
não se detém, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta, nem faz morada na roda dos escarnecedores. Às vezes nos esquecemos que no conselho certo está a vida. Nem sempre tomar conselho com quem quer que seja significa que estejamos na direção correta. Às vezes nos aconselhamos com pessoas que pensam exatamente da forma como nós pensamos. Às vezes nós não queremos um conselho, mas queremos sim um consentimento. Queremos um assentimento, queremos um aplauso em cima daquilo que estamos fazendo. Queremos êxito naquilo que nós propomos fazer, mas nós precisamos de pessoas, de situações, de apoio, de opiniões que estejam convergindo para aquilo que nós admitimos ser o certo. A palavra do Senhor diz que feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é o ser humano que não anda de acordo com o conselho dos ímpios, que não anda de acordo com aquele adágio, todo mundo faz. Isso é comum. Ora, se todo mundo faz, você também pode fazer. Isso é um conselho ímpio. Você não deve fazer o que todo mundo faz, pelo contrário, você deve fazer aquilo que você precisa fazer. Se você faz o que todo mundo faz, no melhor das hipóteses, você será semelhante a todo mundo, mas nunca será semelhante a você, nunca será melhor que você, se você estiver apenas atentando àquilo que todos fazem. É muito comum ouvirmos pessoas dizerem, todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo pensa desta maneira. A palavra do Senhor nos leva a um caminho para pensarmos de uma forma diferente. Felizes são aqueles que não ouvem os conselhos dos ímpios, não param, não se detêm, não se atêm no caminho dos pecadores, ou seja, não têm prazer naquilo que é pecaminoso. Não sentem-se satisfeitos quando estão fazendo coisas, pensando coisas, falando coisas que não glorificam o nome do Senhor. A sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Pessoas que se aconselham com pessoas maquiavélicas, naturalmente receberão como que por osmose aquela maledicência e estará produzindo a maledicência. Nós podemos prometer aquilo que nós queremos, mas o fato é que nós só podemos dar aquilo que nós temos. A boca fala daquilo que está cheio o coração. A palavra do Senhor diz que Deus conhece o nosso caminho, Deus conhece a tua vida, Deus conhece as tuas coisas boas e as tuas coisas ruins, Deus conhece os teus acertos e Ele te incentiva a ir um pouco mais adiante, mas Deus também conhece os teus erros e Ele te orienta a parar, a exterminar da sua vida aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que não pode fazer você crescer na presença do Senhor. O pecado, ele é gostoso. Se o pecado não fosse gostoso, ninguém pecaria. Se o pecado fosse semelhante a um grama de sal ou um pingo de limão dentro do olho, ninguém pecaria. Ou pecaria uma única vez e desistiria de pecar. O pecado, ele é antes de tudo saboroso, ele é atrativo. As consequências do pecado é que nos fazem sofrer. As consequências do pecado é que nos afastam da gloriosa presença de Deus. A palavra do Senhor diz, olha, feliz é o homem que, antes de tudo, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O segredo é não se afastar da palavra. Tenho ouvido de muitas pessoas, e durante todos esses 35 anos de ministério, eu tenho ouvido pessoas dizerem, eu quero ser um cristão melhor, eu quero ser uma pessoa de oração, eu quero ser alguém cujas orações sejam respondidas por Deus, eu quero ter uma intimidade
tremenda com Deus, e o segredo está em não se afastar da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar é muito mais do que conhecer. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas conhecer a palavra de Deus não faz a mínima diferença, de acordo com Tiago, se essa palavra não for colocada em prática. Se essa palavra não se tornar dinâmica na nossa vida, de nada adianta conhecermos a palavra de Deus. Aliás, quem conhece e não pratica, quem sabe o que deve fazer e não faz, diz a palavra de Deus, comete pecado. E o pecado é exatamente aquilo que nos afasta da presença do Senhor. A palavra de Deus orienta a Josué 1, 7 e 8, ele diz assim, olha, tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O que a palavra de Deus diz a Josué é que se ele meditar na palavra de Deus, e o que seria meditar? É absorver o conhecimento. O conhecimento colocado em prática, ele é tido como sabedoria. O que a palavra de Deus quer é que você seja alguém sábio, não simplesmente alguém inteligente, não simplesmente alguém erudito, não simplesmente alguém que lê a palavra do Senhor, mas alguém que lê e coloca em prática. Ao ler e colocá-la em prática, você verdadeiramente está prudentemente sendo conduzido por aquilo que Deus quer que a sua vida esteja sendo conduzida. A palavra do Senhor diz, olha, feliz é o homem, feliz é o servo, feliz é a pessoa que não anda de acordo com o conselho dos ímpios, porque essa pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo, não apenas alguma coisa, tudo quanto fizer prosperará. Observe o que diz a palavra de Deus. Aquele que é plantado, aquele que é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, esse dá o seu fruto na estação própria. As folhas não murcham, as folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Sabe por quê? Porque, primeiro, a árvore que está plantada junto a ribeiros de água, ela vai se alimentar, ela vai buscar o alimento, ela vai buscar os nutrientes daquela água, ela vai colocar as suas raízes na dispensação daquela bênção, ela vai colocar as suas raízes em contato com a água, ela vai absorver, ela vai sugar a água, e a água é sinônimo de vida, ela vai trazer para si vida, e quem traz vida para si, quem traz na sua base, na sua raiz, quem se alimenta da palavra de Deus, tudo quanto fizer prosperará. Não significa que não haverá lutas, não significa que não haverá momentos difíceis, momentos conturbados, mas significa que em meio às lutas, em meio às conturbações, a vitória é certa para aqueles que vivem de acordo com o projeto de Deus. Quando a palavra de Deus diz que na sua lei medita de dia e de noite, a sua mente está formatada para não apenas pensar, mas a sua mente para decidir de acordo com a vontade de Deus. Por vezes encontramos pessoas, aliás, é muito fácil encontrarmos pessoas que conhecem a palavra de Deus, que pensam de acordo com a palavra de Deus, mas que decidem pelos seus propósitos, decidem pelos seus ideais, decidem
para a satisfação do seu ego. Aquele que medita na sua palavra de dia e de noite, ele toma as decisões de acordo com a própria palavra de Deus. A raiz, ela alimenta, ela sustenta e faz a árvore prosperar. Tudo na vida depende da sua base. Qual é a base espiritual que você tem? O quanto você é profundo no seu relacionamento com Deus. Embora sempre que falamos de Deus, admitimos Deus está nas alturas, nós pensamos no relacionamento daqui para cima. Mas esse relacionamento daqui para cima depende do relacionamento daqui para baixo. O quanto eu tenho de raízes, o quanto eu tenho de conhecimento, o quanto eu tenho de base, o quanto eu tenho de disposição para me alimentar única e exclusivamente da palavra de Deus. O versículo 4 diz que não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios se parecem com a palha. A palha no trigo, no arroz, em qualquer outro vegetal ou cereal, ou cereais, quando o vento bate, ele retira a palha. A palha, ela não serve para a nossa alimentação, nós queremos o grão. As pessoas batem ou beneficiam o trigo, o arroz, porque não querem comer a palha, querem comer o grão, querem comer o fruto, o produto que fora esperado dentro daquela plantação. A palavra de Deus diz que os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Pessoas que não têm raízes, são pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina, qualquer vento de qualquer tempestade, qualquer problema, afeta essas pessoas. Quando a árvore ela está muito bem fixada, quando ela está muito bem plantada, ela sofre os intempéries, ela sofre a agressão dos ventos, ela balança, os seus galhos por vezes chegam a quebrar. Mas ela tem raízes suficientes para sustentá-la, para permanecer em pé. A palavra do Senhor compara o homem que pensa, que age, que medita na palavra de Deus, a uma árvore frondosa que na estação própria, no tempo certo, dá o seu fruto. Tudo tem um tempo, haverá o tempo em que você vai frutificar, haverá o tempo em que você vai receber o fruto do seu trabalho. O grande problema é que as pessoas querem plantar hoje e colher ontem. O grande problema é que as pessoas colocaram na cabeça o seguinte: eu não tenho paciência. E enquanto as pessoas dizem eu não tenho paciência, parecendo que, como que a forçar Deus a apressar o tempo, Deus não apressa o tempo para satisfazer os teus desejos. Deus não muda os seus planos simplesmente para atender aos teus caprichos. Ele conhece o teu caminho. O pai e a mãe, eu comecei falando que o pai e a mãe, eles nos disciplinam quando nós somos crianças. E às vezes a disciplina dói muito mais no pai e na mãe. Colocar um filho de castigo, disciplinar o filho, por vezes, dói muito mais em quem oferece a disciplina do que naquele que está passando pela própria disciplina. O que eu quero falar com isso? É que às vezes nós achamos ou nós nos esquecemos de que Deus é o nosso Pai. Os nossos pais nos disciplinaram acreditando que estavam fazendo o melhor para as nossas vidas. Eles podem até ter errado naquilo que eles tiveram como perspectiva, mas o Pai Celestial, ele não erra, ele sabe o que é melhor para você, ele sabe que por vezes você só vai aprender se você passar pela prova do sofrimento. Por vezes encontro pessoas que dizem assim: mas por que o cristão sofre tanto? Por que a minha vida é tão difícil? Exatamente porque você é alguém fiel ao Senhor.
Exatamente porque você é alguém que espera em Deus e no tempo certo, por esperar em Deus, no tempo certo você dará os seus frutos. Se você é alguém que anda segundo a verdade da palavra, se você é alguém que se pauta na palavra de Deus, se você é alguém que se alicerça na palavra, que tem raízes na palavra, se aprofunda no conhecimento de Deus, então haverá um tempo em que você começará a prosperar no sentido de frutificar. Mas muitas vezes, a planta, para ela frutificar, ela precisa passar por uma poda. Às vezes precisamos cortar alguns galhos, perdermos alguns galhos. Às vezes a planta está muito bonita, precisamos cortar alguns galhos para que a planta se renove e ela dê muitos outros frutos. Às vezes Deus permite coisas que são especiais, maravilhosas para nós, coisas das quais nós não queremos nos afastar. Mas por vezes Deus nos leva a perder essas coisas, passar pela necessidade dessas coisas, para que nós possamos nos alimentar da palavra, acreditar que assim como Ele é o Deus que provê as coisas dentro da abundância, Ele é o mesmo Deus que provê as coisas em meio à nossa escassez. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso, ele disse: eu aprendi a conviver com todas as situações. Eu sei ser exaltado, eu sei ser humilhado. Eu sei ter fartura e eu sei o que é padecer necessidade. Por isso que ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele disse: eu posso sofrer e Deus me fortalece, eu posso estar alegre e Deus me fortalece, eu posso ter muito e Deus me fortalece, e eu posso não ter nada e Deus continua me fortalecendo. A árvore, ela só produz o fruto de acordo com a sua espécie. A menos que haja um enxerto, a árvore só produz o seu próprio fruto. É possível que em algumas plantações, nas plantações modernas, por exemplo, plantação de laranja, é muito comum que as pessoas plantem o limão, que o limão produz mais rápido do que a laranja, e depois faz o enxerto de alguns galhos da laranja no cavalo, na parte de baixo da planta, na parte do limão. E interessante que do limão para cima, onde tem a parte enxertada da laranja, só vai produzir laranja. Quando a palavra de Deus diz que a árvore plantada junto a ribeiros de água dá o seu fruto na estação própria, se o Espírito de Deus entrou na sua vida, se você tem uma vida enxertada pela vida do Espírito Santo, daqui para cima, ou a partir do momento em que Deus entrou na sua vida, você precisa produzir frutos que glorifiquem o nome de Deus. Dizemos, e é verdade, diz a palavra de Deus, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se Ele habita em nós, se nos foi enxertada a presença do Espírito de Deus, a partir do momento em que o Espírito de Deus entrou em nossas vidas, para morar em nossas vidas, aquele que nos aconselha é o Espírito Santo de Deus, aquele que nos realiza é o Espírito Santo de Deus, aquele que nos conduz por caminhos que agradam a vontade de Deus, agrada a vontade de Deus, é o Espírito Santo de Deus, e portanto, se Ele está em nossas vidas, o que nós vamos produzir precisa ser algo que glorifique o nome de Deus. Escuta aqui. Certa vez eu ouvi de uma pessoa, há muitos anos atrás, a pessoa estava muito chateada com Deus. E essa pessoa disse assim: mas Deus tem que me dar o direito de ser eu. Eu não quero mais servir a esse Deus.
Deus não pode me obrigar a servi-lo. Eu disse, até agora eu não entendi nada, porque Deus nunca te obrigou. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, alguém abrir a porta, eu só abro a porta da minha casa para quem eu quero que entre na minha casa. Eu não vou abrir a porta da minha casa para quem eu não quero que entre na minha casa. Eu não vou abrir a porta para o ladrão. Se você abriu a porta do seu coração para Deus entrar, quem determinou a abertura da porta foi você. O responsável é você. Você não acha deselegante botar uma visita que você convidou para fora de casa? É assim que você trata as visitas. Só que Deus não é visita na sua vida. Se um dia Ele entrou verdadeiramente para habitar, para fazer a diferença. Ele entrou para levar você a ter raízes, cujas raízes estejam indo aos ribeiros de água, te alimentando, fazendo você frutificar. Essa pessoa que disse, Deus tem que me deixar ser eu mesmo. Algum tempo depois estava orando, Senhor, tenha misericórdia de mim. Caiu numa enfermidade, caiu numa situação de desajuste financeiro, desajuste no lar. Enfim, algumas coisas começaram a acontecer de uma forma errada na sua vida. Mas foi a vida que ele escolheu. Deus conhece o seu caminho. E o seu caminho é uma resposta que você dá à sua vontade. É você quem escolhe o caminho que quer trilhar. Deus não te obriga a segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, se quiser, não é forçado, é se quiser. Só que se quiser vir após mim, não é na minha frente, não é dizendo por onde eu tenho que andar, não é do meu lado dando palpite. Se alguém quiser vir após mim, tem uma regra: negue-se a si mesmo. E o que é negar-se a si mesmo? É absolver a palavra de Deus, é se alimentar da palavra de Deus. Negar a si mesmo é eu saber que eu, Eduardo, tenho desejos disso, disso e disso, mas a palavra de Deus me conduz para isso, isso e aquilo. E eu opto pela vontade do Senhor. Não é a palha que alimenta, mas é o grão. Essa é a grande diferença entre o joio e o trigo. O joio e o trigo, o aspecto físico deles é o mesmo. Se você pegar um pé de joio, se você pegar um pé de trigo, eles se parecem muito. Aquela forma é como se fosse alguns dedinhos colocando para fazer o grão, para fazer surgir o grão. Eles se parecem, mas se você esmiuçar o joio, você vai ver que dentro dele não tem nada. E dentro do trigo tem o grão. A grande diferença está naquilo que está no interior. Aquilo que está no interior é que vai fazer a diferença. Há muitas pessoas querendo ser árvores frondosas, bonitas, pessoas que querem servir de proteção para outras pessoas, aconselham outras pessoas a estarem debaixo das suas frondosas folhas, querem dar sombra para outras pessoas, proteção para outras pessoas, mas é o interior que vai dizer o tipo de fruto que você vai produzir. Quando a árvore está doente, os seus frutos são gerados debaixo de enfermidade, de doença. Você já abriu de repente uma manga, e essa manga dentro dela parece que está bichado, e por fora parecia que estava tão bem. E dentro dela tem uma parte ressecada, como se alguns fungos tivessem entrado e comido uma parte da manga. Nem sempre podemos ver por fora, mas é por dentro. E o fruto ele só se reproduz com aquilo que está dentro. É dentro do fruto que tem a semente que vai gerar uma outra árvore. É aquilo que está no seu interior, é aquilo que Deus conhece, que vai fazer você crescer ou vai fazer você diminuir. Porque a palavra de Deus diz assim, olha,
pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Podemos, enquanto seres humanos, podemos enganar as pessoas, podemos ter um perfil de cristãos verdadeiros, de pessoas dóceis, de pessoas maravilhosas. Tem pessoas que quando oram, parece que o céu todo está se abalando. Tem pessoas que quando oram, até a impostação da voz é de uma forma diferenciada. Parece que pela postura da voz, trazem um poder sobrenatural. E muitas vezes é apenas um sepulcro caiado. São orações que não sobem ao trono da graça de Deus. Podemos enganar as pessoas, mas não podemos enganar o próprio Deus. A Bíblia diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Deus sabe quais são as pessoas justificadas que subsistem na congregação dos justos. Sabe como muitas vezes os justificados se apresentam? Eles se apresentam como pessoas que subsistem na congregação porque eles toleram as pressões do mundo. Eles não cedem com facilidade. Eles não têm prazer no pecado porque o seu prazer está na lei do Senhor. E nesta lei eles meditam de dia e de noite. Você tem como exemplo Faraó. Faraó era poderoso, Faraó liderava o Egito, Faraó tinha os seus soldados, era uma nação poderosa, era uma nação temida naquele momento, naquela situação, mas quando Deus quis, Deus colocou o Faraó, o cavalo e os cavaleiros, Deus colocou debaixo do Mar Vermelho. Porque existiam pessoas que durante anos estavam sendo escravizadas, pessoas que choravam, pessoas que estavam sofrendo os açoites, pessoas que não estavam sendo valorizadas, mas pessoas que tinham a marca da promessa em suas vidas, pessoas que não abriram mão de meditar na palavra de Deus de dia e de noite, pessoas que lembravam das escrituras, das promessas de Deus para a libertação do povo a uma terra que emanava mel e leite e mel. Mas eu quero concluir. O último versículo diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu te falei de Faraó. Faraó era um homem poderoso, era a maior autoridade da época. Era um homem que tinha um exército e um povo em suas mãos. Era um homem que controlava outros povos, escravizava outros povos. Mas houve um homem, um simples homem, José do Egito, José cuja promessa estava sobre a sua vida, que Deus fez as coisas acontecerem de uma forma diferenciada para ele. O Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho do ímpio perecerá. Deus levantou um menino que não era ninguém aos olhos dos seus irmãos. Deus levantou um menino que tinha sonhos. Deus levantou um menino que buscava agradar o seu pai. Deus levantou um menino que resolveu ser fiel ao Senhor, permanecer acreditando no poder do Senhor, acreditando na palavra do Senhor. E por conta da sua fé nesse Deus, por conta da sua fé neste Senhor, por conta dele acreditar e se colocar na dispensação da graça de Deus, você conhece o fim que Deus deu a José do Egito, como Deus o exaltou, como Deus o tirou do poço ao trono. Sabe por quê? Era o tempo dele frutificar. Mas para ele frutificar, ele precisava estender suas raízes lá no poço. Certeza, lá no poço ele orou ao Senhor. Lá no poço ele clamou ao Senhor. Lá no poço ele renovou o seu compromisso com o Senhor. Lá no poço ele meditou na palavra do Senhor. Na prisão ele meditou na palavra do Senhor. Ele clamou ao Senhor.
Em tudo que ele fazia, ele buscava lembrar-se do Senhor, e por isso que ele se afastou do pecado. Por isso que ele era diferenciado, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se o seu caminho é um caminho justificado pelo Senhor, no tempo de Deus, você há de frutificar. Eu quero orar por você. Talvez você seja daqueles que têm dito assim: nada do que eu faço dá certo. Começando pelo que você fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você começa a dizer que nada do que você faz dá certo, você dá legalidade ao império das trevas para prender você a uma mesmice, fechar a sua visão espiritual. Mas se você é daquele que medita na palavra de Deus, você descobre que não são os problemas da vida, não é a escassez, não é a fome, não é a sede, não é a falta de dinheiro, não é a falta de saúde, não é a necessidade que te afasta da presença de Deus. Só tem uma coisa que pode te afastar da presença de Deus: é o pecado. Mas se sua mente, conhecida por Deus, for uma mente que medita na sua palavra de dia e de noite, o pecado não terá domínio sobre a tua mente. Baixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Retira, Senhor, os meus medos. Retira de mim as palavras que me jogam para baixo. A forma inconsciente que eu tenho de amaldiçoar a minha própria vida quando eu digo que nada dá certo. Quando a tua palavra diz que se a minha mente meditar na tua palavra dia e noite, tudo o que eu fizer prosperará. Senhor, ocupa a minha mente com a exatidão da tua grandeza. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, toma em tuas mãos, Senhor, cada pessoa que está nos ouvir agora. Toma em tuas mãos, Senhor, cada coração que está se quebrantando diante de ti. Cada pessoa que na grandeza do teu amor tem se colocado, ó Deus, diante da tua graça, da tua presença, porque reconhece que o teu amor, a tua graça é maior do que a vida. Obrigado, porque nós sabemos que tu conheces o nosso caminho. Tu sabes até onde podemos sofrer, até onde podemos suportar as lutas. Pai, nós queremos dedicar a ti toda a nossa fidelidade. Toma, Deus, aqueles que são teus servos, que os teus pequenos jamais venham cair da fé, que jamais venham a desistir de andarem contigo. Se há alguém, ó Deus, nesse momento a nos ouvir, que ainda não te declarou como Senhor e Salvador, em nome de Jesus, entra no seu coração, dá-lhe entendimento, para que a partir de agora esta pessoa medite na tua palavra de dia e de noite. Coloca o teu Espírito dentro desta vida. Salva esta vida, cura aqueles que estão enfermos para a glória do teu nome. Pois assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Pessoal, queria que você se inscrevesse no nosso canal, @Cibduque de Caxias, aqui no YouTube, e que você pudesse curtir os vídeos. Toda vez que você curte o nosso vídeo, ou você compartilha o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo, então ele vai começar a sugerir que as pessoas assistam esse conteúdo. Quando você compartilha esse vídeo, compartilha esse link, curte a página, se inscreve no canal, você está evangelizando, porque é uma forma desse vídeo chegar em outras pessoas. Nós temos tido muitos testemunhos sobre isso. Então, queria incentivar você a se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho e curtir o vídeo. Deus abençoe você.